O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, Justine. You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Agnes Gonçalves. E também... Caio Feio. Agnes, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente naquele episódio que a gente falou sobre os filmes do Obayashi. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Enfim, eu sou mestranda em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos. Espero logo ser mestre, né? Ainda esse ano ser mestre. Uma cinéfila doente. E acho que é isso, assim, podcaster, pesquisadora, tudo minha vida envolve cinema, né? Vocês têm um podcast, né? O Bolchecine. Você podia falar um pouquinho dele pra gente? Claro. Eu e o Gabriel da Silva, a gente tem esse podcast já faz alguns aninhos, né? Já tá indo fechar o segundo ano de Bolchecine, que é um podcast que tem esse objetivo de juntar política, né? E cinema, analisar o cinema a partir de um viés político de esquerda radical, né? E a gente faz episódios falando sobre temas específicos, filmes específicos. A gente tem um projeto que a gente gosta muito de fazer, que é pegar cinematografias de país, né? Então fazer uma breve apresentação de algumas cinematografias. A gente já fez de Cuba, a gente já fez... A última que a gente fez agora foi da Belarus. Então é basicamente isso o podcast. Caio, você esteve aqui no episódio sobre Aida Lupino, no episódio sobre o Mizoguchi e mais recentemente no episódio sobre filmes épicos. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você gostaria de se apresentar mais uma vez? Claro, Thiago. Bom, eu sou Caio Feio, sou professor de música, faço um podcast sobre cinema, também faço algumas postagens no Instagram, tenho um blog, então estou ativo na internet produzindo esse tipo de conteúdo relacionado com cinema, arte, literatura. Você podia falar um pouquinho do Sem Imagem? Beleza. O Sem Imagem podcast, ele basicamente é um monólogo que eu faço já há algum tempo. Então, eu escolhi um filme na semana. Geralmente era para ser semanal, mas na maioria das vezes tem sido quinzenal e às vezes mensal. Mas é um monólogo sobre algum filme. No primeiro bloco eu faço uma crônica do cotidiano e no segundo bloco eu falo sobre algum filme. E eu experimento alguns formatos. O formato que eu sempre faço é as maratonas. Eu fiz a maratona do John Carpenter. E também faço episódios sobre introdução. O último episódio que eu postei foi Introdução ao Cinema Japonês. Então, para quem se interessar sobre o cinema japonês, eu falei sobre o início do cinema japonês, historicamente, falei de alguns termos importantes. E como eu sempre falo de algum filme, isso é a ideia do podcast é sempre falar de um filme, independente se for de um tema mais geral ou específico. Eu falei sobre o Orochi, que é um filme de 1925, então eu nem percebi quando eu escolhi, que é o filme que está fazendo 100 anos esse ano, que é o tema do último episódio. Que legal. Nossa, que massa, eu sou muito louca do cinema japonês, vou escutar, com certeza. Pô, beleza. Caio, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Thiago, essa semana eu assisti um filme que é ele parece ser um slasher, mas ele tem elementos de ficção científica. Ele é de 81. O nome do filme é Strange Behavior. Ele foi localizado aqui para o Brasil para Massacre Brutal. Mas também tem o título em inglês Dead Kids. Eu acho que eu já vi esse título também. Mas se procurar Strange Behavior no YouTube, tá lá disponível. Ele é dirigido pelo Michael Loughlin, um diretor que eu não conhecia. Mas é um slasher, elementos de ficção científica, e para quem gosta de algo bem trash e ficção científica, acho que vai gostar bastante. Tem um mistério sobre o que está acontecendo e tem aparentemente uma direção assim, parece um baixo orçamento, então para quem gosta desses elementos é um prato cheio. E tá disponível no YouTube, né? Nossa, tu me vendeu muito bem o filme.
E assim, Massacre Brutal é um nome muito foda. Eu acho que eu ouvi falar desse filme, eu não tenho certeza. Mas, assim, vendo aqui no Letterboxd, assim, a Louise Fletcher trabalha nesse filme. A Nurse Ratched, do Sim. Estranho no Ninho. Sim. Fantástico. Fantástico. Cada E vez você, mais Alex? convencido de ver o filme. Esse filme é bom, olha. Esse filme é muito bom. E você, Agnes, viu alguma coisa legal? Sim, eu vi esses dias um filme que eu fiquei encantado, eu não tava dando nada pro filme, achei que ia ser um filme pra eu completamente desligar a cabeça, como eu gosto de fazer às vezes, que não tem tradução pro português do filme do ano passado, que é o Twilight of the Warriors, Walled In, filme do Soi Cheng. É um filme de artes marciais, se passa dentro daquela cidade de Kowloon, né, uma cidade que existia em Hong Kong, a cidade murada que existia dentro de Hong Kong até meados dos anos 90, né, uma cidade que ficava meio à parte da lei, e é um filme muito bonito, assim, nessa questão da luta. Eu sou uma grande fã de filmes de artes marciais, né, de filme de luta, e acho que Hong Kong é de fato o melhor lugar de onde esses filmes vêm, e é um filme que ele tá muito querendo consagrar, eu acho, uma nova geração de atores e até mesmo de técnicos desse tipo de filme. Ele apresenta uma nova geração de lutadores, né, que estão ali atuando, mas também sempre contracenando com grandes nomes do cinema de ação de Hong Kong. Tem o grandíssimo Sammo Hung, um dos grandes nomes desse cinema de ação, os maiores diretores também da Era de Ouro de Hong Kong, né. Também tem o Louis Koo, que também é outro ator muito importante, né? Então, eles estão contracenando e a própria narrativa do filme tem essa coisa de essa nova geração que tá tomando conta desse universo e do crime, né? E essa própria meio que passagem de bastão de uma geração para outra do próprio filme de ação de Hong Kong. Esse é um filme muito, muito divertido. É um filme para quem não se importa com falta de verossimilhança, ele vai para coisas muito malucas, mas ainda assim muito bem feito. Assim, ele é um filme muito conciso dentro de si, né? Ele vai ser parte de uma trilogia, mas é uma história que tem início, meio e fim. Assim, a história se completa como um todo, porque ele é uma adaptação de um quadrinho, né? Os próximos filmes que vão ser feitos a partir desse vão ser histórias originais, né? Então é um filme muito divertido mesmo, recomendo demais. É um filme 2 horas que passam voando demais, eu amei muito esse filme. É Twilight of the Warriors, Walled In. Esse filme tá na minha lista desde o ano passado, assim. E eu lembro que eu não sei quem recomendou o PTU, não sei se foi porque me recomendaram o PTU ou se foi por causa do Vida Sem Princípio. Acho que foi no episódio que a gente gravou sobre as sugestões que foram dadas ao longo do ano, e aí eu fui ver e pessoal, tanto a roteirista quanto o diretor de fotografia desse filme trabalham muito com o Johnny To. Sim. Esse que eu falei, o Louis Koo, né, ele é um cara que trabalhou, acho que fez quase todos os filmes do Johnny To, ele tá lá, assim, vários deles, inclusive, sendo protagonista, né? Sim. Então acho que ele pega muito dessas gerações antigas, né, o Johnny To, ele de fato é um diretor que começou já não faz tanto tempo, ele mais ou menos é da mesma geração do Choi Cheng, mas ele tá pensando nessa próxima geração que tá vindo, né? O Soi Cheng, ele já é um diretor consagrado, né? Tem o filme dele, O Limbo, de 2021, que foi super elogiado, eu não vi ainda, né? Mas acho que ele tá pensando no que vai vir pro futuro desse universo do cinema de ação de Hong Kong. Eu achei muito bonito também nesse sentido e muito divertido, né? Um filme muito divertido. Eu também fiquei interessado, até porque eu recentemente assisti alguns filmes de terror de Hong Kong e alguns de Kung Fu também. Então, esse universo da Shaw Brothers me encantou e eu também fiquei a fim de assistir. Então eu recomendo demais, porque é isso, é ir lá naquela tradição e pensar o que tem pro futuro. Ele tem uma cena, né? Eu gosto muito do Police Story, do Jack Chan, ele tem uma cena que faz referência àquela sequência do ônibus,
né? Muito legal, assim, do nada ter uma sequência de um ônibus muito parecida com a do Jack Chan. Pô, show de bola. Chegou a recomendar, né, o Caio? Eu não sei se foi o Chinese Ghost Story ou se foi o City of a Ghost. Acho que foi o Chinese Ghost Story. É um filme de terror que, entre aspas, terror, né? Mas basicamente mistura o fantástico, o treinamento de Kung Fu. E é muito bacana, muito bacana. Legal. Nós estamos continuando o mês em homenagem ao meu pai. E hoje a gente escolheu, né, um outro diretor que meu pai também adorava. Né? Eu não vou ficar repetindo todo episódio, né, a história de como é que surgiu a lista dos filmes favoritos do meu pai. Mas se vocês querem saber como é que surgiu a lista, eu falei lá no primeiro episódio do ano, né, no episódio passado. E hoje a gente vai falar sobre um diretor que eu conhecia pouco, né, via muita gente falar no Blue Sky, e eu tava naquilo, né, tava interessado em ver, mas eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas eu fico pensando assim, não, isso dá um bom episódio, eu vejo quando estiver mais próximo de quando for fazer um episódio, e aí eu acabo postergando. Sim, sei como é que é. Eu falo assim, não, poxa, olha, isso daí dá um bom episódio, então não vou assistir o filme dele agora. Né? E foi mais ou menos isso, né, com o Kaurismäki. Né? Eu gostaria de saber primeiro de vocês, se vocês já tiveram experiências com ele, né? Qual foi o filme que vocês assistiram dele e quais são as suas impressões gerais sobre esse diretor. Não, eu vou dizer que quando eu tinha não sei se o Caio sabe, mas eu tinha um outro podcast chamado Volta ao Mundo em 80 Filmes, podcast que é parecido com o teu, era também um monólogo, a cada episódio eu falava de um filme diferente, um país diferente, e eu tinha uma regra que tinha que ser sempre um filme de algum diretor que eu nunca tinha assistido, né? Então, eu fiz a mesma coisa com o Kaurismäki. O podcast acabou, por vários motivos eu parei com o podcast, mas o Kaurismäki, ele tava na lista de filmes pra ver quando eu chegasse na Finlândia, seriam filmes do Kaurismäki, então eu fiz mais ou menos isso que o Thiago falou com o Kaurismäki, e acabei que até hoje não, né, até agora pro episódio de hoje, eu não tinha assistido nada dele, e daí eu gosto muito quando eu venho pra cá pro Ponto Cego, sem saber absolutamente nada sobre o assunto do episódio, assim, né, sem ter visto nada. Acho que um dos episódios que eu mais gostei de gravar foi o do Petzold, que eu também não tinha visto nada, então hoje, de novo, eu vim conhecendo muito pouco. E por motivos de vida, de fato, só consegui ver os filmes que a gente vai comentar hoje no podcast. Queria ter visto mais, porque principalmente o segundo eu gostei muito, mas infelizmente não deu tempo, né? A vida às vezes cobra. Bom, eu gostei da ideia do podcast. Faltam 80 filmes. Me lembra muito um blog que tinha de filme de terror, que era 100 filmes de terror pra assistir antes de morrer. A minha cinefilia começou nesse blog muito tempo atrás. Mas enfim, a minha relação com o Kaurismäki começou ano passado. Eu vi o pessoal comentando o Folha de Outono. Não, ano retrasado, na verdade, né? O Folha de Outono, que era um lançamento do diretor, e eu assino o MUBI, então tava disponível lá, tinha sendo divulgado por lá também. Eu vi o pessoal comentando, era um filme curtinho, 1h20, e resolvi assistir. E eu gostei bastante, até eu achei que o filme era muito característico, tinha uma direção muito característica, abordava a temática de uma maneira muito própria, assim, e tinha uma simplicidade, assim, na relação dos personagens, era um filme de romance, e foi um filme que me encantou de alguma forma, e assim como tinha esse filme, o MUBI também tinha vários filmes do diretor lá. Então foi um diretor que me chamou a atenção por esse primeiro filme, mas me chamou a atenção também por ser da Finlândia, né? Tipo, eu nunca... não pensava muito no cinema finlandês, eu até conheci outro diretor por causa dele, eu acho que no final do filme, de um dos filmes, ele dedica a um diretor, salvo engano, finlandês, então já é outro diretor que eu anotei o nome, para conhecer mais sobre o cinema finlandês. Então, ele me chamou a atenção nesse primeiro momento por esse filme, que é um lançamento mais recente, né? O último lançamento dele, salvo engano. E pelo fato de ele ser da Finlândia. E aí, a partir daí, eu fui tentar assistir outros filmes dele, né? Os que estavam disponíveis. Assisti o Crime e Castigo, que é baseado num romance do Dostoiévski, que eu gosto bastante. Então, eu assisti esse filme. Achei bom também, não achei também nada demais, até
comparado com o que eu tinha assistido. Então eu tinha assistido esses 2 filmes antes de vir pro podcast e digamos que a preparação para esse podcast consolidou esse diretor para mim como um dos diretores favoritos para mim, assim, até porque eu pude pesquisar mais sobre ele, vi algumas entrevistas sobre ele e pude entender mais sobre a visão dele sobre cinema e o que ele tá elaborando e até comparando com esses outros 2 filmes que eu tinha assistido. Então é um diretor que eu tô bastante interessado em assistir mais filmes da filmografia dele. Você falou do Folhas de Outono e eu vi também para me preparar esse filme e tem uma cena que é ótima, assim, para além de tudo aquilo que já falaram dele, né, de como, da relação que ele tem com a trilogia do Proletariado, né, as referências que ele faz aos filmes mais antigos do Kaurismäki, mas tem uma cena que eu adorei, que vocês viram o último filme do Jim Jarmusch? Aquele de zumbis. Não, Esse Mortos Não Morrem. Eu vi o pessoal falando muito mal desse filme. Pois é, aí no Folha de Outono, não sei se você reparou, um dos personagens leva o interesse romântico para assistir esse filme, o Mortos Não Morrem. E aí, no final, né, eles estão saindo, tem 2 caras, e aí um deles fala assim, não, esse filme me lembrou muito Diário de um Pároco de Aldeia, do Bresson. O filme de zumbi. Eu adorei. Pois é, eu acho que isso é um aspecto bastante. Até que, vendo esses 2 filmes do tema de hoje, me chamaram a atenção. E é uma coisa que sempre me encanta, assim, que alguns diretores. A maioria dos diretores, boa parte, são cinéfilos, assim. Isso já remete a muitas gerações anteriores, na verdade. Mas eu acho que esses 2 filmes de hoje me fizeram perceber um pouco dessa cinefilia do Kaurismäki. E principalmente, talvez eu entre mais em detalhe quando a gente for falar sobre os filmes, mas principalmente a relação dele com o Ozu. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e fui procurar no YouTube e tem um trecho, não sei se de um documentário ou uma reportagem onde ele fala do Ozu. E aí eu meio que achei as coisas, falei, tá, sabia. Tipo, quando eu assisti, eu senti que ele tava fazendo referência ao Ozu e, de fato, ele faz essa referência ao Ozu. Então, acho que a partir desses 2 filmes eu comecei a perceber mais essa cinefilia dele que ele tenta passar nos filmes, né? O Folha de Outono tem essa questão com o cinema e outros filmes que fazem uma citação mais indireta, assim, digamos. Inclusive, até é engraçado isso, eu até compartilhei no meu Blue Sky que nessa reportagem que ele fala do Ozu, ele fala muito de quando ele assistiu o Viagem a Tóquio do Ozu, foi quando ele resolveu virar diretor de cinema e tudo. E fazendo jabá pro meu episódio, no episódio que eu faço sobre introdução ao cinema japonês, eu comento que talvez a minha cinefilia nasceu quando eu assisti o Tokyo Monogatari. E então, quando ele falou isso, eu me identifiquei muito com ele. E, enfim, eu acho que ele é um diretor que realmente tem muitos diretores que fazem isso de diversas formas, que tem essa reverência aos filmes anteriores, diretores anteriores, de diferentes cinematografias. Então, eu acho que a gente, como cinéfilo, a gente que gosta de cinema, está sempre conversando sobre cinema, tem podcast sobre cinema. Então, a gente encontra algum diretor também que tem essa devoção e tenta colocar isso nos filmes, e isso acaba cativando a gente também. A gente cria uma simpatia por isso também. Eu acho que eu também criei uma simpatia por ele muito por causa disso. Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu tava, que assim, acho que nos primeiros planos do Porto, né, o primeiro filme que a gente vai comentar, assim, uma coisa que foi pra mim muito, muito rápida, que eu peguei nessa coisa da cinefilia dele, né, eu acho que essa coisa do Ozu faz total sentido, mas eu peguei uma coisa meio Jacques Tati, né, uma coisa muito Tati dele, dessa dureza, mas acho que ele tem uma quebra muito única, assim. Sim. Mas essa sequência de comédia que ele faz do Tati, do Buster Keaton, né, me pegou demais esse uso dos planos mais abertos, de ser muito reduzido os movimentos de câmera, mas acho que ele usa até bastante os movimentos de câmeras. Eu senti muito essa tendência do Tati voltando ali nele. Uhum. Eu acho que ele tem isso do Tati de conseguir trabalhar esse humor do cotidiano, uhum. E ao mesmo tempo eu acho engraçado que nos filmes dele tem uma certa melancolia junto com esse humor. E o que eu acho que é o ponto forte, porque esses 2 filmes que a gente vai falar hoje,
tratam de temas pesados e ele usa o humor, mas ele não aliena a gente do Sim. peso do que tá acontecendo ali. Me lembrou um outro diretor que possivelmente ele deve também dialogar de alguma forma, que é o Elia Suleiman, que é um diretor palestino que também tá nessa mesma sequência de Tati, Buster Keaton, Kurosmaki, e também, obviamente, ele tá trabalhando com temas da Palestina, com temas muito sérios, e conseguindo trazer esse humor. Eu achei esse universo desses 4 diretores, assim, me chamou muita atenção vendo os 2 filmes que a gente vai discutir hoje. Eu queria falar um pouquinho de como é que eu fui conhecer o Kaurismäki. Eu assisti Cowboys de Leningrado Vão à América e achei hilário, assim, achei muito bom, né? Você já chegou a ver, Caio? Porque você Não, ainda Agnes não. não, é muito bom, assim, a história. E fui até rever o filme agora, depois, quando meu pai faleceu, eu fui ver lá os filmes que ele mais gostava. Tinha um que era o Calamari Union, e achei legal, assim, ok, assim, não me impressionou tanto quanto o Cowboy de Leningrado. Eu vi um documentário feito pelo irmão dele, né, chamado Tigreiro, né, que é o Samuel Fuller e o Jim Jarmusch aqui no Brasil para procurar uma tribo indígena, porque o Samuel Fuller, nos anos 50, iria fazer um filme que se passava nessa aldeia, mas ele Sim, não conseguiu fazer. não fez, né, o documentário, mas ele utiliza essas gravações no No Shock Shock Corridor. Corridor, sim. Esqueci como é Sim. que foi traduzido para português, mas enfim, ele utiliza essas gravações. Sim. Né? E é isso, assim, teve isso, né? Eu fui postergando de assistir, aí por conta do episódio, eu assisti vários filmes dele e adorei, assim. E até uns filmes que a gente vai falar, assim, são maravilhosos, o novo dele, e tem alguns outros que são muito, muito legais, assim. Gostei de todos os filmes, assim, foi um caso raro, assim, tipo, de um diretor que todos os filmes que eu vi eu gostei bastante. Mas, falando sobre o Cowboy de Leningrado, fui reassistir, né? E aí fui procurar no YouTube, e aí eu descobri que apesar de ser uma banda de mentira, né, é uma história, né, de uma banda de mentira, né, da União Soviética, que vai para os Estados Unidos tentar fazer sucesso lá, e aí eu fui ver, descobri que eles passaram anos fazendo shows, assim, em especial lá na própria Finlândia, né? Tocavam junto com o coral do Exército Vermelho, né? E aí eles tocavam rock, né? Assim, eles tocavam o. E aí você sabe como é que acontece que você entra na internet e aí você vai caindo numa espiral, né? Assim, né? Aí você vai vendo. Aí teve um show que eles fizeram em Helsinki, né, junto com esse coral do Exército Vermelho, e aí eles tocam aquela música, aquele Happy Together, tocam um monte de música, assim. E aí eles tocam uma determinada música que se chama Those Are the Days. Vocês conhecem essa música? Não tô De nome, lembrando, só se eu ouvir. Então, eu estava ouvindo, agora eu não sei, vocês são jovens, eu acho, não sei se vocês vão pegar referência, mas aí a música começa, eu não sei se eu vou botar, o Spotify derrubou um monte de episódio meu, porque eu era ingênuo no começo do podcast e botava música no final, né? Aí mas eu não sei se eu vou botar, mas assim, essa música, Those Were the Days, assim, Those were the days, my friend, we thought they never end, we sing and dance forever and a day, we'd live the life we choose, we'd fight or never lose, for we were young and sure to have our way. Eu falei assim, cara, eu conheço essa música. Aí eu comecei, né? Fiquei assim, conheço essa música, então onde que eu conheço essa música? E aí eu cantando, né? Eu, lá, 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 lá.
Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pedro de Lara, lá, 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 lá. É a música do Show de Calouros. É a música do Show de Calouros, cara. Não é da minha época, não é da minha época. Não é da minha época, mas eu conheço. É a música do Show de Calouros, cara. Eu fiquei assim, caraca. O Show de Calouros do Silvio Santos. E aí, assim, essa música é uma música da Mary Hopkins, de 69, só que é uma versão de uma música soviética. Genial. É uma versão Ok. chamada... Дорогое длинное. E aí você pensa assim, cara, Silvio Santos é o cara mais anti-soviético que já teve, sabe? Tipo, e ele botava assim, uma música que tem origem na União Soviética, sabe? Não fazia ideia. Eu não fazia ideia. É coisa bizarra de internet, assim. Eu caí num troço desse e fui descobrir que a música que o Silvio Santos tocava vinha da União Soviética, sabe? Isso dá um vídeo rápido de curiosidade, olha assim. Não é? Vou fazer um TikTok, algo assim. Pra ter As show. ligações soviéticas do Silvio Santos. Puta, não sei, vocês falaram muito das influências, né? Do Ozu, Tati. E muita gente fala, né, da influência do noir americano também. Tu sentiu alguma influência, Thiago? Assim, alguma coisa? Te remeteu alguma coisa? De cinema noir americano, não, mas... Ou de outro diretor, de outra... Assim, além das expressas, né, do Bresson, né, das coisas que ele fala também, né, você falou do Ozu, ele também já falou do Godard, né, o Jim Jarmusch é colaborador frequente dele e do irmão, né, mas eu não sei, eu achei, em termos estéticos, eu achei umas coisas que me lembraram muito o Hopper. Faz sentido. Faz sentido. Tem algumas tomadas que lembram muito quadros do Hopper, né? E não uma referência explícita, como no caso do Argento, lá no Prelúdio para Matar, mas uma sensação de uma vibe, assim, esse quadro poderia ter sido um quadro do Hopper. Eu sinto uma coisa que o Hopper tem uma coisa meio anacrônica, né? Esse anacronismo que é muito leve, assim, ele é quase etéreo, e pra mim isso tá muito claro, muito presente nesses dois filmes que a gente viu do Kaurismäki. Essa coisa meio... esse anacronismo etéreo no clima, né? Uma coisa muito mais de clima do que de exatamente visual, assim. Mas acho que faz todo sentido essa... Não tinha pensado nisso, mas acho que faz todo sentido. E falando nesse anacronismo, né, você tem nesses filmes dele uma estética meio que retrô, né? Você tem uma justaposição de algumas coisas, além da presença do jukebox, assim, eu acho que em todos os filmes do Kaurismäki tem um jukebox. Eu acho engraçado no segundo filme, tem uma hora que quando ele vai na delegacia, que o policial ele escreve na máquina de escrever. E aí do nada ele puxa o notebook, assim, caramba, isso fica meio... Sim. Esses elementos parecem anacrônicos, assim, se misturando. E eu acho engraçado até, eu vou deixar pra citar esse texto quando eu for falar dos filmes, mas é um texto que o título é Kaurismäki Land. E aí, justamente, o autor do texto fala que ele meio que cria um universo dele mesmo, assim. Que consegue trazer esses elementos de vários momentos históricos diferentes. A máquina de escrever, o notebook. Mas realmente tem esses elementos que aparentemente dissonantes, né? Mas que, no fim das contas, acabam se somando para a estética que ele está propondo. Você falou disso, né? Começa eles pegando as impressões digitais do rapaz num aparelho super tecnológico, mas aí o cara vai, escreve na máquina de escrever, depois tira o notebook no Le Havre, lá no Porto, né? De repente você tem um telefone de disco, né? Aqueles telefones bem antigos, acho que não é nem da época de vocês, né? Aquele telefone que vocês... Eu cheguei a ver um telefone de disco, mas até remetendo a essa reportagem do Ozu,
que ele fala do Ozu, que ele fala que ele ficou encantado pelo bule vermelho. Esses objetos que o Ozu traz em cena às vezes, né? E eu acho que ele faz muito isso nos filmes dele, de dar um certo destaque para objetos que a gente usa no cotidiano, assim. Não é algo tão assim escrachado, de plano detalhe e tudo, mas ele mostra as pessoas utilizando esses objetos, o telefone, a máquina de escrever. Eu acho que no segundo filme tem todo momento de música, a gente tem um cuidado com os instrumentos, assim, tem até um cantor que aparece acho que 2 vezes, que ele tem uma guitarra que é bem diferente, assim, então eu acho que ele traz essa noção desses objetos, enquadra esses objetos em cenas também. Objetos que a gente usa no cotidiano, no caso. E, em termos de direção, ele também tem direção de atores, né? Ele tem umas coisas muito únicas, assim, né? Os personagens são sempre, apesar de os diálogos serem curtos, né? E os personagens sempre serem muito lacônicos, né? Eles, apesar de eles não estarem expressando, você consegue sentir uma emoção muito forte, né? E eu lembro que tem uma entrevista do Sakari Kosmanen, que faz o personagem principal lá do Outro Lado da Esperança, e ele participa muito, tem vários filmes que ele participa, do Kaurismäki, e aí costumava provocar o Kaurismäki perguntando assim para ele, assim, como é que eu tenho que atuar? Assim, como é que eu tenho que fazer essa cena? E aí o Kaurismäki falava assim, não atue, apenas pronuncie essas falas bobas e estúpidas que eu fiz, né, de uma forma lacônica, como se um tijolo caindo num concreto molhado. Mas falando nisso, nessa coisa do roteiro, eu me encantei pela escrita de diálogos dele, né? Ele chama de coisas estúpidas, mas eu acho que é bem isso que vocês estão falando, assim, com muito pouco, são diálogos normalmente curtos e quase sempre muito banais, né? Mas, de alguma forma, eles são muito profundos, né? Ele consegue, na banalidade, e acho que, eu tô aqui falando do diálogo, mas acho que a gente tá trazendo, assim, vários detalhes da direção dele, da forma que ele faz cinema, que é isso, nesses detalhes banais, que são até banais dentro do filme, mas ali que tá toda a carga emocional do filme, aí que tá toda a grandeza dos filmes dele, tão nesses pequenos momentos banais, né? Eu fiquei muito encantada mesmo com os diálogos, porque isso é muito pouco, amenidades, e tu entende, e tem toda uma profundidade ali que vem por trás, e toda a emoção do filme. Eu me emocionei muito, principalmente com O Outro Lado da Esperança, e é isso, são diálogos quase sempre muito banais, né? Eu achei muito bonito isso, como ele consegue fazer. É uma coisa que eu fiquei com uma certa inveja até. A gente falou dos diálogos, eu acho que foi aí que me deu a pulga atrás da orelha em relação ao Ozu. Porque toda vez que ele coloca os diálogos, nem toda vez, mas em vários momentos, quando tem uma pessoa falando, ele coloca às vezes o enquadrado só na pessoa de uma maneira muito, parece sisuda, assim, até, tipo, a pessoa meio que fica enquadrada no primeiro plano, falando, e desse jeito que o Thiago comentou. Isso me lembra muito o Ozu, que faz isso, de alguns diálogos, a pessoa ficar falando meio que sem muita expressão pra câmera. E aí, vendo isso, eu fiquei assim, olha, mas eu acho que ele pegou isso do Ozu. E aí foi aí que eu encontrei essa entrevista dele, e aí casou tudo, e aí eu meio que saquei essa proposta dele fazer esses diálogos dessa forma. Mas, em relação ao roteiro, eu acho o segundo filme... O primeiro filme, ele tem um tom mais leve, mas os dois filmes têm tons leves, apesar do tema pesado, mas o segundo do filme foi um filme que eu ri bastante, tem várias cenas que eu achei muito engraçado. E é um humor, assim, alguns momentos que traz algo pesado, mas não chega a ser aquele humor ácido, assim, é um humor que realmente que traz um pouco da melancolia e do absurdo da vida, que brinca com essa tristeza do mundo. Mas é muito engraçado. Sim. Tem algo que eu senti, assim, nesses dois filmes dele, porque não é tão falando, como a gente falou, temas muito pesados. Você tá falando de imigração, né, de pessoas refugiadas, né? São dois filmes falando de refugiados. E ele tem um otimismo na humanidade. Eu fiquei com esse sentimento, assim, nos dois filmes. Eles me deixaram, terminando eles, com um grande otimismo na humanidade, mas, assim, não é um otimismo inocente, né, e nem caricato, assim, ele é um otimismo que tem noção da dureza do mundo,
Mas eu não consegui deixar de não me apaixonar pela humanidade, pela possibilidade da humanidade ser boa, né? Nos dois filmes, a gente tem salvação, né? Eu senti muito esse otimismo de que as coisas podem ser melhores hoje, né? E isso me encantou muito, assim. Eu fiquei muito, de fato, emocionada com esse otimismo que ele carrega nos filmes. E como eu disse, não é nem de longe inocente. Ele tá jogando na nossa cara como essas realidades são duras, são pesadas, né? São assustadoras, mas que a gente não precisa perder o otimismo no ser humano. Sim, eu acho que isso foi um aspecto que também me chamou bastante atenção, até pegando o Folha de Outono, que foi o primeiro filme que eu assisti, justamente nessa simplicidade do corriqueiro e da bondade assim que a gente tem com as pessoas, desse companheirismo. E é o que me marcou nesse primeiro filme que eu assisti, o Folha de Outono, assim. Tem um romance que é simples, que acontece de maneira simples, meio cotidiana, mas me lembrou, até citando um filme brasileiro, acho que é do ano passado, O Dia que Eu Te Conheci, não sei se vocês já assistiram. Não vi, tô louca pra ver. É muito bom também, que também traz essa questão do cotidiano, pessoas conversando e a partir dessas situações que acontecem no dia a dia, as pessoas vão se aproximando e traz essa noção dessa bondade que a gente tem de coisas simples no cotidiano, dar licença, ajudar, essas coisas. E às vezes a gente não percebe a força que essas coisas têm para as relações, para o convívio social que a gente tem, né? Sim. Dá um spoiler pra Agnes, assim, todos os filmes dele são assim, sabe? E terminam numa nota bem otimista, né? Ah, que bom. Assim, é incrível, assim, os filmes que eu vi, todos eles têm essa carga, né? Que deixa a gente com fé na humanidade, né? Não, saí dos dois filmes com quentinho no coração, assim, mas é isso que me impressionou, tipo, não é uma coisa caricata, eu vou botar nisso, é muito com noção do mundo que a gente vive, mas com fé, achei muito bonito mesmo. Uhum. E assim, eu posso estar enganado, mas pelo menos dos filmes que eu vi, os protagonistas são sempre da classe operária, é sempre o pessoal do proletário, né? Você não vai ter um burguês, não vai ter. E isso tem muito a ver com a própria experiência dele, né? Porque ele se forma em comunicação, né? E aí ele vai trabalhar como pedreiro, como carteiro, como lavador de prato, né? E aí ele passa a se interessar por cinema, vira crítico, depois vira roteirista e diretor. E assim, isso foi assim, sei lá, sabe, ele foi trabalhar, ele já começou a trabalhar no cinema velho, assim, ele teve toda uma carreira não, né, mas ele teve toda uma experiência com esses trabalhos mais braçais, assim, antes de ir para o cinema, né, e você nota, né, um grande carinho que ele tem por esses personagens que ele retrata, né? E assim, dos filmes que eu vi, vamos lá, O Homem Sem Passado é um cara que é soldador, e aí ele é atacado no meio da rua eu tenho quase certeza pelos mesmos caras que atacam o Khaled no Outro Lado da Esperança, né? E aí perde a memória. E aí ele começa a viver de forma bem precária, e aí ele começa a trabalhar no Exército da Salvação e tal. E tem um outro, que é um filme anterior, um filme de 96, chamado Drifting Clouds, em português, Nuvens Passageiras, que é a história de um casal que está muito bem. Eles estão com ideias, assim, tipo, eles comprar móveis melhores para casa e tal. Ela é uma maître no restaurante e ele é motorista de bonde. E aí, por acaso, pela influência do destino, ele perde o emprego dele. O restaurante que ela trabalhava foi comprado e aí mandam ela embora.
E aí eles estão nessa condição, assim, tipo, do nada, eles estavam bem de vida e de repente ficam na miséria, né? E aí ele mostra, né, como é que a situação do proletário é bem precária. Precária no sentido de que pode mudar dois lances de azar, você pode ferrar a sua vida, né? E é muito bom esse filme. Os outros filmes, Outro Lado da Esperança, Le Havre, Folhas de Outono, o Sombras no Paraíso é um romance, né? E o ator principal faz um motorista de caminhão de lixo e a personagem principal é uma caixa de supermercado. Até mesmo o Cowboy de Leningrado, apesar de eles serem uma banda de rock, eles são bem, assim, proletários, são explorados pelo produtor da banda, né? E também Garota da Fábrica de Fósforos, que o Wilmerson indicou algum tempo atrás, também, né? A garota trabalha numa fábrica de fósforos. Então, dos que eu vi, eu consigo ver que, assim, todos eles, né, têm essa característica de serem da classe operária, né? E é isso, né? Os personagens dele também, uma outra coisa que me chama a atenção, e isso daí tem a ver com até aquilo que a gente falou do Hopper, é que eles estão sempre muito sozinhos, né? Você sente uma solidão muito grande dos personagens, mas ao mesmo tempo você vê como é que a comunidade, né, se abraça, né? Tem esse senso de comunidade mesmo. Acho que todos os filmes têm esse senso de comunidade. Sim. E uma pergunta pra vocês. Não, essa coisa, pelo menos os dois filmes, né? Vocês estão falando de coisas recorrentes dele, vocês viram mais filmes que eu. Mas tem uma coisa da comida, assim, ser muito importante nesses dois filmes. E tem uma coisa de afeto até, né? De se encontrar, né? Nessa coisa indo nessa ideia da comunidade através da comida. Isso tá em outros filmes dele? Ou é algo desses daí? Tem até um vídeo no YouTube, assim, comida nos filmes do Kaurismäki. Acho que porque a comida também remete a questão de comunhão, né? As pessoas se reúnem pra comer, comem juntos. Mas até citando um outro filme pra quem se interessar, eu acho que o Porto, né, o Le Havre, ele me remeteu os personagens a um filme da Agnes Varda, que é o Daguerreotipos. Não sei se vocês já assistiram. É bom esse filme, também gosto. É um documentáriozinho de uma ruazinha, de umas lojinhas de uma rua. Então, me remeteu muito essa convivência de uma rua de lojinhas pequenas, e as pessoas convivendo e dialogando entre si, e é o vendedor que se conhece. Então, e traz muito essa questão provinciana, de cidade pequena, de todo mundo meio que se ajudar e trocar, enfim, é um sentimento que é curioso, né? A gente consegue sentir de alguma forma morando no Brasil, e ele lá na Finlândia também traz um pouco disso, né? Sim, quase como se fosse trazendo esse sentimento universal de comunhão e comunidade. Sim. Uma outra coisa que tem também em todos os filmes dele é uma crítica social, né? Ele tem uma visão muito ácida em relação ao capitalismo, né? E a burocracia estatal, né? E tem uma frase dele que ele fala que eu acho que capitalismo em geral é um crime. I think capitalism in general is a crime. Foda, brabo. Ele fala isso, né? Então ele tem essa visão muito negativa, né? Você vai ver assim o banco, né, ferrando com a vida do trabalhador. Você vai ver a sociedade capitalista, né? E aí isso pode ir já todos os personagens típicos, né? E aí é uma coisa que é recorrente também, são esses vilões invisíveis, né? O banco, a sociedade capitalista, o desemprego, né? É raro, né, você ter, talvez os bandidos lá que agridem o Khaled e depois agridem também, quer dizer, e antes agrediram o rapaz lá do Homem Sem Passado, mas de modo geral os vilões são meio que invisíveis. Sim. Até no próprio o outro lado da esperança, o grande vilão é o racismo, né? É o racismo, é a guerra, né? São conceitos, não pessoas.
Tem pessoas ruins, mas o vilão são conceitos. Sim. E uma coisa também que eu adorei, um personagem típico, um personagem recorrente nos filmes do Kaurismäki são os cachorros. Uhum. Todos os filmes dele tem cachorro. Assim. Verdade. É impressionante. Eu vou pensar agora, é verdade. E ele tem uma frase também sobre os cães, que ele gosta muito de cachorros, mas ele não liga muito para as pessoas. Tanto que teve o cachorro que faz o Hannibal, né, no Homem Sem Passado, ele ganhou a Palm Dog em Cannes. Palm Dog? Eu não conhecia esse. Também não entendi, mas assim, tipo, lá nos prêmios tá lá, Palm Dog, Cannes. Eu, como também gosto muito de cachorro, sabe? Então fico muito, muito feliz, assim, em ver os doguinhos nos filmes. Ele tem participações frequentes, né, de uma atriz, né, que é a Kati Outinen, que é quem faz a Arletty, né, a esposa lá no Le Havre, e ela faz um papel menor lá no Outro Lado da Esperança, mas ela... E repete alguns atores mesmo, tem uma atores que são recorrentes, né? Sim, tem vários atores recorrentes. E o cinegrafista dele também é recorrente, né, o Timo Salminen. Sim. Né? E uma outra característica também dos seus filmes também é o uso de rock, né? Assim, ele usa... eu vi um vídeo falando sobre ele, fala que assim, tipo, a era do rock nunca acabou pro Kaurismäki, né? Uhum. E aí isso tem a ver com isso que você falou, Caio, de que ele cria um universo próprio, né? Nesse universo próprio é regado de rock. Ele recebeu a Palma de Ouro lá no Homem Sem Passado e o Urso de Prata no Outro Lado da Esperança, né? Mas é isso, assim, eu gostei muito dos filmes, eu recomendo, né, o pessoal assistir não apenas esses que a gente vai comentar, mas também os outros filmes dele, assim. Eu com certeza vou assistir mais coisa, porque eu gostei demais. Tem esses dois filmes, eles colocaram esse diretor no meu radar agora. Já virou dos meus favoritos. Vamos para os filmes? Vamos lá. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Aki Kaurismäki que meu pai mais gostava. Então, a Agnes e o Caio escolheram 2 filmes dentro dessa lista. Né? Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Agnes, qual foi o filme que você escolheu? O Porto, de 2011. A Agnes vai dizer o que ela achou do O Porto, mas antes eu vou tocar um depoimento que a Cláudia Dottori, que é pesquisadora em cinema, fez sobre meu pai. Não sei exatamente como é que eu conheci o Júlio, mas sei que depois que ele fechou a Politeama e deixou também de entregar, né, de deixar as pessoas irem buscar os filmes na casa dele, eu fiz parte de um grupo seleto que frequentava o que ele chamava de depósito no centro da cidade. E fiz isso por alguns anos. Toda quarta-feira a gente se encontrava. Eu tinha que religiosamente entregar uma lista com os filmes da semana e ia me encontrar com o Júlio às quartas-feiras, o que era uma rotina muito bacana, porque ali eu sempre me atualizava, Júlio sempre tinha alguma novidade bacana para me contar, de algum filme especialmente latino-americano, que sempre foi o meu interesse maior. E assim foi. Fomos construindo uma amizade muito bonita. E depois, muitas vezes, com o meu trabalho de pesquisa,
Júlio também sempre procurava me ajudar, me orientar, me mostrava filmes novos, também ligados ao meu trabalho. Muitas vezes também me apresentava, né, como já falei, filmes latino-americanos, enfim. E por muitas vezes também ficava muito preocupado quando eu estava sem trabalho, sempre estava assim, querendo sempre me ajudar, que era uma característica do Júlio. E teve uma vez que eu fiquei sem trabalho e ele quis me levar a uma festa de um lançamento de um DVD, não me lembro exatamente qual era, alguma coisa, um DVD da Globo, era uma festa do Luiz Fernando Carvalho, eu acho que era Capitu, não me lembro bem. E lá fui eu com o Júlio, muito envergonhada, enfim. Eu sei que não houve oportunidade dele me apresentar naquela noite ao Luiz Fernando Carvalho. Mais tarde eu acabei trabalhando com ele e até falei do Júlio, que tínhamos um amigo em comum. Aí o Luiz Fernando falou, sim, Júlio, um querido e tal. Enfim, e nesse trabalho que eu fiz com o Luiz Fernando, mais uma vez, Júlio me ajudou. Eu precisei de uns filmes, eram umas versões antigas de Carmen, e ele também conseguiu para mim. Depois, nesse trabalho, eu acabei ficando mais com a pesquisa de música, e mais no que eu precisei, o Júlio estava lá. O Júlio estava sempre muito presente, né, sempre que eu precisei. Depois eu acabei me afastando, né, assim, coisas da vida, né, e aí, enfim, passaram-se anos, teve pandemia e tal, e de repente recebi um telefonema do Júlio, e fiquei muito feliz com aquele telefonema, e depois conversamos assim rápido. Acho que foi um telefonema de despedida do Júlio, porque um tempo depois eu soube que ele tinha falecido no Facebook do Carlinhos Matos. E quando li a notícia, eu chorei muito, fiquei muito triste, porque por não ter estado mais presente, por não ter talvez desfrutado mais nos últimos tempos, enfim, fiquei realmente muito mexida com a morte do Júlio e sempre penso nele, sinto muita falta dos nossos encontros às quartas-feiras, até mesmo das broncas que ele me dava quando eu chegava atrasada, que volta e meia é uma coisa que eu faço, mas até das broncas eu sinto falta. Então, como a gente sempre fala, Júlio presente. O filme foi escrito pelo próprio Aki Kaurismäki, atuam no filme André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darrosin, Blondin Miguel e Laika. Eu botei o nome dos cachorros Claro. nos créditos. O escritor aposentado Marcel decidiu viver em La Havre. Sua rotina repetitiva, bar, trabalho como engraxate e o cuidado por sua esposa é alterado quando ele conhece Idrissa, um jovem imigrante africano. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Então acho que essa foi a minha primeira, né, foi o primeiro contato que eu tive com o Kaurismäki, e como eu disse, no começo eu já comecei, desde os primeiros planos já estava pensando em muita coisa, assim, né, em como ele enquadra, como ele coloca esses atores para atuar, né. Acho que é um filme que, na real, ele cresceu em mim mais depois que eu vi. Logo depois que eu terminei de ver, eu fiquei um pouco... Não tinha me tocado tanto, mas voltando a pensar nele, é um filme que cada vez me toca mais, né? É um filme que foi crescendo muito em mim. Eu me impressionei muito com aquela criança, como aquela criança atua bem, como é que ele consegue fazer aquela criança atuar tão bem, né? Fazer a criança atuar é um negócio infernal, né? E ele faz... Parece que ela tá muito envolvida, assim, com aquele com esse personagem, com essa história.
E ele consegue trazer essa coisa dessa inocência infantil, e acho que ela permeia o filme, né? Como acho que o Caio falou mais cedo, que o Porto, ele é bem mais leve que o Outro Lado da Esperança, mesmo os dois falando basicamente temas muito parecidos, esse tema de imigração e de refugiados, mas eu acho que o filme abraça muito essa inocência do infantil do Idrissa, que não é uma inocência, que é uma inocência muito marcada por dores, né? Ele perde a mãe dele vai para Inglaterra, ele perde o pai dele falece, ele acaba tendo que fugir dentro de dentro de container e é pego pela polícia, tá nessa coisa dessa tensão da fuga da polícia, mas acho que o filme consegue ainda assim abraçar uma certa inocência muito bonita, né? Uma inocência bonita, infantil, que eu acho que é o que traz aquela carga que a gente tava falando repetidamente de esperança que ele traz, né? Acho que essa visão do Idrissa sobre esse mundo que o Kaurismäki cria, acho que dá uma certa esperança pro filme. E eu não sei, é um filme que eu gosto mais dele cada vez que eu penso nele. E você, Caio, foi a primeira vez que você assistiu esse filme? A primeira vez, dos dois que a gente assistiu hoje, foi o que eu gostei mais. Eu acho que foi um grande trunfo pra mim, essa questão de conseguir trazer esses elementos que parecem díspares, assim, que é uma coisa mais pesada e essa leveza. Não chega a ser humor, eu acho que o segundo filme é mais engraçado até. Esse filme, eu não achei. Não tem tantos momentos engraçados, mas ele tem uma leveza assim nos personagens, nos diálogos, essa noção de comunidade, como eu citei, até fazendo referência ao filme. A Agnes Varda me remeteu bastante, salvo engano, esse porto é na França, né? Esse filme se passa na França, não? Ué, é isso mesmo? Na França. Sim, é na França. Na França, então até por isso também me remeteu a esse filme. E essa própria noção da comunidade ali, das pessoas se ajudando, até ajudando o menino, o Idrissa. E essa própria questão da direção que me remeteu ao Ozu. Então esses aspectos foram saltando nessa primeira assistida. É um filme que eu também fiquei pensando bastante. E um aspecto que eu queria citar antes de eu queria trazer um texto também para ajudar a gente a pensar sobre o filme, mas um aspecto que eu queria citar desse filme é uma cena que a gente falou sobre a questão do rock, como ele insere a música nos filmes, né, o rock and roll, e quando eles resolvem fazer um concerto beneficente para conseguir dinheiro para pagar um barqueiro lá para levar o Idrissa para Inglaterra, aí ele vai pedir para um cantor lá fazer um show beneficente. Ele fala, não, só se a minha mulher me perdoar, algo nesse sentido, né? E aí já entra um aspecto mais teatral, assim, e é curioso porque o filme ele tem um registro mais realista, mas em alguns momentos entra um aspecto mais teatral, e nesse momento tem essa questão da iluminação, e aí ele se reconcilia com a mulher e tem todo o show lá desse artista que eu esqueci o nome dele. Mas é curioso pra mim que o Kaurismäki ele no início da carreira dele, dirigiu alguns clipes, né? E tem alguns momentos musicais que remetem a clipes mesmo nos dois filmes. Mas outro aspecto também que eu queria citar, de novo, essa questão que me chama a atenção, né? Acho que chama a atenção de todo mundo que acaba assistindo os filmes. Essa questão da bondade mesmo, que eu acho que ele brinca um pouco até a gente com isso, porque a gente às vezes se acostuma com, não só do nosso cotidiano, de assistir notícia e tudo, mas os filmes têm essa questão de querer trazer a maldade, de ter um desfecho a nossa expectativa já é pelo final trágico, já é pelo final onde as pessoas vão ser ruins e tudo, onde as coisas vão dar errado. Esse filme não, ele brinca com isso de a gente esperar o final triste, mas no final as pessoas acabam sendo legais, assim. Então é um inspetor que, beleza, ele sabe que tu tá com o refugiado aqui, mas ele vai deixar passar, porque ele entende a situação, digamos assim. E até o final do filme, quando ele vai ver a esposa que tava com uma doença irreversível, né? E ela tá bem, de novo, quebrando essa expectativa do ruim. Salvo engano, esse final faz referência ao filme do Dreyer, né? A palavra do Dreyer. Eu vi alguém apontando isso em algum texto. Nossa, e de novo, eu acho que ele traz esses elementos e brinca com a nossa expectativa de esperar que vai acontecer algo ruim, de esperar que as personagens vão se dar mal, e até pensando até nesse de novo, esse vídeo que ele fala do Ozu, e ele fala como ele estava acostumado com
a linguagem americana e tudo, e como o Ozu meio que quebrou isso pra ele, trazendo esses filmes do cotidiano, das pessoas, de comunidade, e de novo, eu acho que o Karuzmak ele conseguiu fazer isso comigo, de tipo, quebrar essa expectativa negativa que geralmente a gente tem nos filmes, de um final triste, e quebrar mostrando simplesmente a noção de bondade das pessoas, a noção de comunhão das pessoas. E aí, pois é, eu encontrei esse texto, que o nome do texto é Karuzmak Land, A Sad and Beautiful World, que é do W.W. Jones. Jogar no Google, é o primeiro texto que aparece. E eu trouxe esse texto mais para... Ele cita dois conceitos que são importantes para o filme do Karuzmak. Nesse texto ele faz uma abordagem geral, fala vários elementos, até cita elementos que a gente já citou aqui. Mas eu queria trazer esses trechos que ele comenta de duas palavras que são importantes para o cinema do Karuzmak. Uma delas é o siso, é um conceito finlandês, que é ter resiliência e determinação excessivas para continuar quando os outros desistiram ou considerariam uma tarefa impossível. Eu acho que esse conceito está bem presente nos dois filmes. Eu acho que, especialmente no Porto, está presente na atitude do protagonista de tentar ajudar o Idrissa, né? De tentar encontrar o tio dele. Ele faz um esforço para conseguir isso, até o esforço em comunhão ali, de conseguir o dinheiro para ele conseguir ir para a Inglaterra. Mas seguindo a citação, este é um estoicismo que beira a loucura. É um conceito que muitos finlandeses veem como parte do caráter nacional. Os personagens de Karuzmak são infundidos com siso. Eles operam em um mundo impossível e perseveram resilientemente em quaisquer obstáculos que encontrem, mantendo um nível de dignidade e humanidade, muitas vezes conseguindo ter bem legais no processo. Então, esse é um conceito finlandês, né? Eu achei bacana isso, até porque é uma palavra que a gente não tem, né? Uma palavra que nos foge, um conceito que nos foge, mas que a gente consegue perceber isso nos filmes. Os protagonistas têm isso, essa resiliência, essa determinação de conseguir ajudar o próximo, no fim das contas, né? O objetivo dos personagens, no fim das contas, não é um objetivo individualista, que talvez seja isso também, né? Tipo, os filmes americanos têm essa ideologia mais individualista, pensando em ambição, e talvez o Karuzmak traz os filmes que têm essa ideia de o objetivo comunitário, o objetivo de ajudar o outro, no caso, né? E o outro termo que esse texto cita, e eu não sabia disso, é saudade, que aí já é algo mais próximo da gente, mas é porque o Karuzmak tem uma relação, salvo engano, com Portugal. Eu não sei se parece que ele morou lá um período, ele visita bastante lá. Então esse é um termo que, assim, faz parte do nosso idioma, então a gente sabe o que significa saudade, mas é algo que está presente nos filmes dele, né? Eu acho que foi a Agnes que comentou de como os personagens eles têm uma melancolia, assim, uma ausência, assim, uma coisa que eles preenchem, às vezes, com bebida ou algo nesse sentido. O que, no fim das contas, até remete à questão dele trabalhar com o personagem da classe trabalhadora, né? De uma vida precarizada, e como as pessoas, às vezes, preenchem esse cotidiano e que é embotado, esse horizonte embotado que as pessoas têm, a partir de bebida, ou às vezes a partir simplesmente de estar em comunhão. Então, eu trouxe esses dois textos que eu acho que são interessantes pra gente pensar no sistema do Karuzmak, o sisu e a saudade, né? Que é curioso dele ter esse contato com o português, então talvez de fato ele entenda como saudade mesmo. Sim, nossa, muito interessante, muito interessante. Não tinha pensado nessa questão da saudade, mas acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Ô, Caio, só me tira uma dúvida. Sisu é S-I-S-U? Sim. Tem um filme finlandês, né, que eu tava querendo ver, que é a história de um cara que mata um monte de nazista lá na Alemanha, na Finlândia. Eu vi o trailer, fiquei interessado pra ver, acabei não vendo. É isso mesmo, é o mesmo título. Essa é a mesma palavra. Legal. Vocês falaram tanta coisa que eu anotei mais coisas para falar. Isso que a Agnes falou, né, de como o garoto que faz o Idrissa, o Blondin Miguel, ele tá bem nesse filme, e aí, né, me lembrei da frase, né, que é atribuída ao W.C. Fields, né, que nunca trabalhe com crianças ou animais, né, e o Karuzmak consegue trabalhar com esses dois muito bem, né? Sim. O Caio falou também, né, lá do show do Little Bob. Little Bob é um ator, é um músico de verdade.
né? Roberto Piazza, né? A cena que ele se reconcilia com a mulher dele é muito boa. É muito boa, né? E aí, de repente, É ela uma cena como você piegas, falou, né? Uma né? cena boba, assim, uma cena que podia tipo, ficar um negócio assim, muito galhofa, e realmente é galhofa, mas ao mesmo tempo tem esse sentimento ali. É algo que funciona. Você falou do policial, né? Que de início a gente acha que ele vai ser um antagonista, né? Mas só que você já percebe que ele é um pouco diferente dos outros policiais, né? Porque o Idrissa, né? Quando eles abrem o container, né? E aí eles pegam todos aqueles refugiados, não sabe o que vão fazer, o Idrissa corre, aí um policial vai e pega o fuzil para atirar no garoto. Aí o policial vira e fala, esse detetive, o Monet, fala assim, não, pera, o que você está fazendo? É uma criança. Né? Essa frase eu fiquei pensando assim, e se fosse um adulto ele poderia atirar? Não, mas sabe, e aí tem todo aquele diálogo que ele faz com o personagem principal, o Marcel, né, que o coração dele tem um lado sensível, né? Ele é implacável com os malfeitores, né? Em contrapartida ele não gosta que os inocentes sofram. E aí por isso, né, você vai ver que ele tem um compasso moral bem diferente dos demais policiais, né? E, bem, o filme se passa durante a crise migratória lá da Europa, que está sempre em crise, né? A Europa é engraçada, né? Que ela explorou o resto do mundo durante séculos, né? E aí a situação deles está ruim em parte porque a Europa explorou eles durante séculos. Mas aí eles chegam e aí eles têm esse problema, não pode vir para cá, né? Eles puderam, né? Eles puderam vir. Eu tô falando de Portugal, né? Os portugueses vieram para cá, continuam vindo para cá, mas olha, brasileiro. Eu vou te dizer, eu morei em Portugal durante um tempo, né? E naquela época não tinha isso, não. Muito pelo contrário, assim, a fascinação que os portugueses tinham pelo Brasil era um troço de louco, assim. A Ivete Sangalo vivia lá. A Fafá de Belém era a madrinha lá do Esporte Clube Benfica, né? Porque eles... a roupa deles é vermelha, e aí ela tem aquela música, né? Aquele troço do Meu Coração é Vermelho, né? A gente até brincava, falava que o Portugal já vai virar o 27ª unidade da federação, né? Aí um rapaz que eu vou falar, ele é do Nordeste, né? E aí ele fala assim, não, todo mundo sabe que Portugal é o estado mais desenvolvido do Nordeste brasileiro. Mas eu acho muito engraçado que odeio um brasileiro, mas adoro uma novela da Globo. Não é, eu não tô entendendo, eu não entendo como é que tá, por que tá essa situação lá em Portugal agora. A ascensão da extrema-direita. Da extrema-direita, né? Todos os lugares estão tendo isso lá, em Portugal tá tendo, na Alemanha, todos os países estão tendo essa ascensão. E na Itália, salvo engano, a última eleição ganhou a candidata de extrema-direita, que é neta do Mussolini, salvo engano. Neta, sei lá. Então a Europa toda tá indo nessa toada. E, enfim, eu tinha muita vontade de conhecer a Alemanha, por exemplo, até porque sou fã do Fassbinder, do Wim Wenders. Eu acho engraçado isso, eu até brinco que tem muito diretor de cinema que deveria receber algum tipo de medalha de honra do departamento de turismo dos países, porque às vezes eu tenho muita vontade de conhecer os países por causa de muitos filmes assim que eu assisti. Ah, com certeza, tem isso também. Mas a Europa tá meio complicada, meu, como um todo. Não, vou dizer, nisso daí, meu sonho de conhecer, que acho que hoje em dia um dos países que eu mais tenho vontade de conhecer é as Filipinas, muito por causa do Lavi Dias. Antes de falar do elenco, eu queria comentar uma coisa muito interessante, que a gente falou desse troço mais político, e aí eu acho interessante que o nome da cadela do filme é Laika, né? E o nome do personagem principal é Marx, né? Marcel Marx. E o nome da produtora do Kaurismäki é Sputnik, né? Então... Ele realmente sente falta da União Soviética.
Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo. Né? E uma coisa que eu só vi hoje, só descobri hoje, que o André Wilms, né, que é o Marcel Marx, ele fez o mesmo personagem num outro filme do Kaurismäki, que é A Vida Boêmia, e eu não vi. Se eu soubesse que ele tinha feito esse mesmo personagem, eu teria visto, mas eu não vi. Eu acabei vendo O Homem Sem Passado hoje. Né? E a Cat Ultinen é meio que a musa dele, né? Ela trabalhou, acho que 5, 6, 7, 8, eu acho que foram 8 filmes do Kaurismäki, assim. E aí eu gosto muito deles, né? Como você falou, o garoto, o Blondin Miguel, tá muito bom. Não, o absurdo que ele não fez mais nada. É uma pena, né? O único filme que ele tem. O único trabalho, não, nem filme, o único trabalho audiovisual que tem dele, no IMDb pelo menos, é o Porto. No Letterboxd também. E o Jean-Pierre Darroussin, eu só vi esse filme, e ele tem um outro filme que é A Casa Beira-Mar, que eu confesso que eu não lembro desse filme para... Ele faz o principal, mas eu não lembro dele nesse filme. Minha memória já foi melhor. Como eu mencionei, né, a fotografia ficou a cargo do Timo Salminen, que é um frequente colaborador do Kaurismäki, e é o diretor de fotografia que é constante dele. O montador, que é o Timo Linasalo, ele só fez 3 filmes com o Kaurismäki, que é esse, O Homem Sem Passado e o Total Balalaika Show, assim, é esse show que eu mencionei, que são os Cowboys de Leningrado junto com o coral do Exército Vermelho, cantando a música do Silvio Santos. O pessoal da iluminação também repete nos 2 filmes. São 2 mulheres, se não tiver enganado com o idioma do nome delas. Eu não vou nem me atrever a tentar pronunciar o nome. É difícil pronunciar, né? A gente... elas também são... Ele repete bastante a equipe. Ele repete bastante. Tanto de elenco quanto de equipe de produção e de fotografia. A gente já falou de algumas cenas, né, que, né, chamaram atenção, né, essa chegada do Idrissa, né. Tem uma outra cena que eu gosto. O Marcel chega para dona da padaria e pede para ela guardar para ela esconder o Idrissa, mas ele fala assim, mas não conta para ninguém, tá? E aí de repente assim, todo mundo já tá sabendo, o dono lá da Vendi que estava na frente fala assim, não quer não lembro o que, né? Não quer um vegetal, não quer uma verdura, já tá puxando o saco, porque já sabe que o cara tá sendo legal. E eu achei muito legal isso, assim, né? E isso já acaba reforçando aquilo da comunidade, né? Na hora da fuga, todo mundo meio que participa pra... Sim. E uma coisa também, que é um diálogo do Idrissa com a Arleti, né, com a esposa do Marcel, que aí eles se encontram. Com essa cena eu fiquei emocionado. Essa cena me emocionou. Marcel tá organizando o show de rock do Little Bob, e aí eles se encontram, e aí ele vira e fala assim, você precisa melhorar rápido, não é isso? Sim. Porque ele não vai conseguir, ele não consegue sobreviver sozinho. Ele não tem condição de viver sozinho. Pô, essa cena eu achei emocionante. Me emocionou. Acho bonito. Até o final, quando ele vai no hospital, finalmente vê ela, ele chega lá, só tá o vestido na cama. E aí fica com aquela sensação de que Aí depois ela aparece e aí, enfim, de novo, poderia ser algo piegas, meio assim, mas funciona. Não, dá um aperto no coração, né? Que ele chega lá, o vestido que ela tinha pedido, né? Ele fala assim, você me entrega o meu vestido amarelo, ele pede pro Idrissa entregar o vestido.
E o vestido tava lá, assim, tipo, ele chega e tem um pacote, assim, o pacote que ele entregou, né? Tudo fechadinho. Aí ele dá um aperto, assim, e aí as enfermeiras falando assim, né, não querendo dar muito detalhe. E aí ele chega, e aí o médico vira e fala... É alguma coisa tipo, Sinto muito, senhor Marx, não sei o que aconteceu. A medicina não conhece casos como esse, tudo indicava o contrário. Sim. Aí você pensa assim, pô, morreu. Aí de repente falou assim, não. Aí, um paciente em Xangai, né, se curou em segundos, mas aqui na França, aí a doença desapareceu completamente. Né? E isso dá um quentinho no coração, né? Eu gostei bastante também. Vamos pro próximo filme? Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Não. Satisfeito. Satisfeitos? Então, vamos para o próximo filme. Caio, qual foi o filme que você escolheu? O Outro Lado da Esperança, de 2017. O Caio vai falar sobre o que ele achou de O Outro Lado da Esperança, mas antes, o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi igualmente escrito por Aki Kaurismäki. Era um filme Shihar Raji, Sakari Kuzmane, Tumari, Normil, Simo Albazon e Varpu. A sinopse. Khaled chega ao porto de Helsinki escondido em um container de carvão, depois de fugir da guerra na Síria em busca de asilo na Finlândia. Frustrado com a administração monolítica que encontra no centro da detenção, ele logo foge para as ruas. Lá encontra Wilkström, um ex-vendedor de camisas que se separou da mulher alcoólatra para começar uma nova vida como dono de um restaurante. Juntos, eles se ajudam um ao outro a enfrentar as dificuldades que surgem nesse desconhecido e desconcertante novo mundo. Essa sinopse vem igualmente do site Papo de Cinema. Eu gostei bastante desse filme. Eu acho que, de novo, ele, de alguma forma, ele dialoga com o Porto, até na questão temática, mas em relação ao Porto, o protagonista talvez seria o Marcel Marx, né, que é o francês, né, no caso não é o imigrante. E nesse filme o foco tá mais no imigrante, né? Uhum. Que é o Khaled. E eu acho curioso como essa presença que a gente comentou no início de a burocracia, como isso atravessa esse momento do Khaled quando ele vai na polícia. Ele tenta meio que seguir tudo certinho que ele tem que fazer, mas isso meio que vai impedindo ele de até encontrar com a irmã dele e acaba ocorrendo a fuga. Eu acho que esse filme, em relação ao outro, ele é bem mais engraçado, inclusive, até remetendo a essa questão da relação do Khaled com a polícia, né? Quando eles têm um julgamento, né? Falando, olha, não, tu vai ser devolvido, porque não dá pra ficar aqui. E aí, em seguida, tem uma notícia na televisão que a cidade que ele vai ser mandado lá, acho que o bombardeio continua, a guerra continua, que é algo muito pesado, mas acaba sendo... Eu achei engraçado essa cena, mas não tem nada de engraçado. Mas é engraçado pela situação. E aí que ele resolve fugir. E aí ele vai pro restaurante, né, do Wilkström, que tem uma apresentação também bem simples, assim, no início, ele se separa da mulher numa sequência onde simplesmente a gente vê ele arrumando as coisas, e ele se despedindo da mulher, colocando a aliança na mesa, mas sendo um diálogo muito expositivo, é uma apresentação assim, só mostrando os personagens que eles estão fazendo. Eles acabam se encontrando e, de novo, ele é um personagem que parece ser linha dura, mas... E até a gente tem a presença de uma gangue lá de supremacistas que acabam perseguindo o Khaled. Então a gente tem uma presença mais... figuras mais agressivas nesse filme. Mas ao mesmo tempo o Wilkström se mostra uma pessoa bastante benevolente até com o Khaled. Apesar deles terem trocado uns socos. Mas... De novo, eu acho que esse filme, eu acho que eu destaco a questão justamente do humor. Acho que vários momentos são muito engraçados. Até na relação do restaurante lá que eles têm, ele tenta fazer o restaurante japonês e aí ele vai fazer o sushi
e ele enche o sushi de wasabi, é muito engraçado ele botando Bota sushi. sardinha. E aí, de novo, é um humor assim que remete de novo, ter essa questão mais visual, mas tem até as expressões dos personagens, né? Os personagens olhando sério, assim, meio sem expressão, que remete ao Buster Keaton. E é um filme que tem vários desses momentos desse humor que não é um humor tão crachado, é um humor muito mais visual, de situação. Então, de novo, você tem esses dois universos que acabam convergindo, né? O do imigrante e do personagem local, mas o foco tá mais no imigrante, que ele tenta encontrar a irmã dele e no final ele consegue. E, de novo, eu acho que destaca aquele conceito que eu citei anteriormente do Sisu, né? Dessa determinação do personagem em conseguir encontrar a irmã e de novo, também o final do filme não tão positivo, né? O Wilson acaba se encontrando com a mulher e ela não tá mais bebendo, e então tudo dá certo no fim das contas. Mas funciona porque eu acho que a maneira que é construída é eficiente, assim. Não tem nada muito... Apesar de ter alguns momentos onde tem essa quebra de expectativa, mas tudo funciona nesse registro do realista que o Osmar constrói. E o último elemento que eu queria destacar é justamente a questão da música, que é muito presente nesse filme. A gente tem várias apresentações musicais e essa brincadeira de parecer não diegético, né? De não parecer estar na cena, mas em seguida a gente vê o cantor se apresentando, e é sempre no rock and roll, sempre nessa questão de guitarra, bateria. Então eu acho esse um elemento bem legal, que é bem presente no filme, essa questão da música. Se eu não estou muito enganado, pelo menos dos filmes que eu vi, tem sempre uma apresentação de música, né? No Porto também tinha, né, o show do Little Bob, e em todos eles você vai ter uma banda se apresentando. Lá no Folha de Outono, você tem uma banda se apresentando lá no karaokê que eles vão no começo do filme, né? Sempre tem uma tomada em que ele mostra o pessoal assistindo, né? Assim, você tem aquilo, né? O pessoal, os músicos se apresentando, e você tem a plateia, né? Eu acho que isso é uma coisa que é recorrente nos filmes dele. Mas você, Agnes, o que você achou do filme? Eu gostei muito. Esse daqui realmente eu acabei de... Acho que diferente do Caio, eu gostei mais desse do que do Porto, né? Porque eu acho que a parte da comédia dele eu concordo. É uma comédia muito de desconforto que ele tem e me pega demais, né? Eu sou uma grande fã de The Office, então comédia de desconforto me pega, e poder, né, usar esse desconforto para discutir coisas, né? A própria... Como a gente estava comentando antes, né, dessa sanha da Europa como um todo, pelo imigrante, né? Esse problema de aceitar o outro, mas que é mais complexo do que só essa recusa, né? O filme, ele complexifica bastante isso, mas eu acho que essas dicotomias que ele cria para criar uma comédia, para chegar no terceiro ponto, acho que ele usa um método muito marxista, assim, de ponto contra ponto, para chegar numa tese terceira, né? Para construir todo o filme, me diverte muito, né? Essa própria construção daquele espaço meio mágico. Para mim, aquele espaço do restaurante é muito mágico, assim, em que ele não existe em nenhum momento, assim, volta muito essa coisa que a gente estava falando desse universo próprio dele, que é muito anacrônico, né? Ele brinca muito com esse anacronismo e cria esse espaço do restaurante que é mágico, quando ele abre, se transforma em um restaurante sushi, só parece asiático pra comer, né? Todo momento é tipo pessoas mais diversas, né? Tem uma grande diversidade no restaurante, mas não, quando abre o restaurante sushi, vira todo mundo asiático. Acho muito engraçado isso, né? O jeito que ele usa essa comédia pra meio que até tirar um pouco a cara do espectador, me divertiu muito. E a própria narrativa do Khalid, acho que me tocou demais, desse Sisu, né, que o Caio trouxe pra buscar essa irmã dele, acho que tem um momento que é muito lindo pra mim, assim, acho que é um momento que o filme virou completamente, que é quando ele encontra aquele amigo dele que ele faz no centro de refugiados, e ele fala, eu me apaixonei pela Finlândia, mas eu preciso muito sair daqui, né, eu preciso muito encontrar a minha irmã. E como tudo começa a dar certo, a partir daí menos o final, né? Que ele fica esse final em aberto, se ele vai
né? No final ele acaba sendo atacado de novo por esses racistas e é esfaqueado. A gente não sabe se ele vai conseguir sobreviver, se ele vai conseguir rever a irmã dele, se aquele momento que a irmã dele foi o último deles ou não. Mas como as coisas começam a dar certo, né? Como ele consegue, por meio que um passe de mágica, descobrir que a irmã dele tá bem, tá viva, mas tá lá perdida na Lituânia. O Wilkstrom, por acaso, tem magicamente também um contato com um caminhoneiro que pode ir pra Lituânia e que ele não vai cobrar nada, né? Acho que como essa coisa vira tudo meio mágica, acho que aqui é até mais mágico que no Porto, né? Acho que tem um aspecto quase mágico dessa bondade que me pegou demais, né? Que me tocou demais e acho que é por isso que eu gostei um pouco mais desse filme. Mas assim, ainda gostei muito do Porto. O líder dos supremacistas branco no filme é um ator chamado Pano Valkonen. E é ele que é o cara que agride o personagem do Homem Sem Passado, bate tanto nele que ele acaba... Primeiro ele é dado como morto e depois ele acorda e ele tá sem memória. E tem aquele personagem, tem um personagem que eu gosto muito do filme, que ele não tem uma fala, assim, mas agora eu não... Tô tentando aqui achar o nome dele, do ator, mas é o que... Ali na cena onde ele é atacado no ponto de ônibus, é um motorista, é também um outro imigrante, e que ele vai aparecendo em vários momentos do filme, fazendo em várias profissões, assim. Caramba, não reparei isso, não. Eu não tinha percebido também. Eu não tinha percebido. Ele aparece em outros momentos, assim. Peraí. O motorista é aquele mesmo cara que, quando ele chega trabalhando no troço do Bruveiro, ele vai tomar banho, aí ele vira e fala assim: onde é que é a polícia? Aí o cara fala assim: você tem certeza que você quer ir? É o mesmo ator? Uhum, exato. É o mesmo ator e aparece em outros momentos, assim. Esse momento é o único momento que ele fala. Nos outros todos ele tá sempre trabalhando, assim. Essa coisa desse imigrante tá em todo lugar. Eu achei muito divertido esse personagem, assim. E como ele traz essa carga de a gente já tá convivendo muito bem com esses imigrantes e fica estranho até ter todo esse preconceito com o Khalid. Esse aspecto mais mágico que a Agnes citou, que realmente esse filme, a maioria dos filmes do Carlos Mack tem esse aspecto mais realista, mas esse filme ele tem esse elemento que brinca com o fantástico, né? Tipo, tem aquele cara que faz a identidade do Khalid, que ele cobra o dinheiro lá pro Wilkstrom e ele constrói uma identidade que é perfeita, assim. Até tem uma cena seguinte, quando ele vai ajudar uma pessoa na rua, e aí os policiais vão checar a identidade funciona. Mas ao mesmo tempo eu acho que até em comparação com o Porto, a gente tem essa questão no Porto a gente tem a figura de uma individualizada de um inspetor que é mais presente no filme. Nesse filme a questão da polícia migratória e de toda a burocracia é mais uma... Tem as figuras, os policiais que vão atrás dele e tudo, mas acaba sendo mais uma entidade que não é tão palpável assim, e acaba sendo uma presença muito mais, talvez, muito mais perigosa que no primeiro filme, né? Até porque não é tão individualizada assim. Então, sempre quando ela aparece, por exemplo, nessa cena, ele vai ajudar uma pessoa na rua e a polícia chega. Tem até uma hora que o amigo dele fala: olha, tu tem que estar sempre sorrindo, se as pessoas souberem, eles têm que ver que tu tá feliz, se tu estiver triste, eles vão te mandar de volta. E até na hora que ele tá dando o depoimento dele, a mulher que tá entrevistando ele tá sempre fria, assim, sempre séria. Então, esse aparato burocrático que ele se depara em relação a questões migratórias, eu acho que tem uma presença no filme muito mais negativa, assim. Acho que o Carlos Mack nesse filme ele registra isso de uma maneira muito mais negativa. É kafkiana, assim, talvez. Acho que com certeza tem. Na imigração pergunta assim: por que você quis vir para Finlândia? Ele fala assim: eu não quis, né? Ele estava na cidade polonesa de Gdansk, né? Os skinheads nazistas atacaram ele na frente do porto, ele fugiu, se escondeu a bordo de um cargueiro, né? Ele acabou dormindo. Quando ele acordou, o navio já estava em alto mar, né? O marinheiro encontrou ele, né? E deixou ele ficar lá, né? Ele não contou para o capitão, né? Ele trouxe água e comida,
e depois me disse que o navio ia para Finlândia, né? Ele falando, né? E aí ele falando assim, quando perguntei como era a Finlândia, ele disse que era um bom país com igualdade para todos, que os finlandeses haviam tido sua própria guerra, que haviam tido seus próprios refugiados e que jamais esquecerão isso. E acima de tudo que é um bom país com boas pessoas. Aí a pessoa pergunta, o que você achou? Achei que realmente estava com sorte. E agora? Este é um país sem guerra, eu quero ficar aqui, aprender a língua, arranjar um emprego, encontrar minha irmã, trazê-la para cá também, garantir que ela tenha um futuro. E aí você vê isso que ele fala, você fala assim, pronto, ele conseguiu derreter o coração de gelo da mulher de imigração, mas não, sabe? Pode ir para Alepo, e aí aquilo que vocês falaram, né? Assim, a Alepo tá com uma guerra pesadíssima, justamente no momento em que ele é rejeitado seu asilo, passa uma reportagem e mostra como o pessoal da burocracia estatal estava um pouco se portando, sabe? Sim. O cara vai voltar para lá. Né? Eu gostei do cachorro também, do Koistinen. Assim, eu amei todos os cachorros do Kaurismäki. Né? E tem umas cenas, né? Aquilo que vocês falaram, né? Que de repente, do nada, o restaurante Caneca Dourada, não, um troço desse, né? E aí vira sushi imperial. Sim. Aí tem eu comentar que tem uma hora que ele vai quando ele resgata a irmã dele, né? Ele vai no restaurante indiano, que é Gandhi, o nome do restaurante. E aí você pensa assim, mudou de nome o restaurante de novo. Eu pensei isso, falei assim, mudou de novo. Eu também pensei inicialmente, mas é só, acho que brincando com essa falta de noção, assim, do próprio povo ali de querer fazer uma comida típica, assim, e aí, no restaurante indiano, põe Gandhi. Tem outra sushi imperial. Tem uma outra cena também, que a forma como o personagem do Wikström, né, ele consegue dinheiro para abrir o restaurante. É porque, assim, uma coisa que eu achei curioso é que, assim, até a primeira hora do filme, eles não se encontram, nem o Khaled não se encontra com o Wikström, né? Você tem as histórias em separado, né? A história do Khaled e a história do Wikström querendo fazer o restaurante dele. E aí, para ele conseguir o dinheiro para abrir o restaurante, ele vende as camisas dele, vende tudo que tinha lá no depósito dele, e vai jogar pôquer, né? E de repente assim, ele vence de uma forma muito mágica também, né? Assim, ele derrota todo mundo, acaba levando, né? Eu escutei um podcast, o pessoal falando assim, não, porque ele tem um superpoder que, assim, de 10 em 10 anos ele ganha tudo no pôquer. Tirar um Royal Flush ali no final eu comecei a rir. E todo mundo com a poker face, né? Com a cara de poker, assim. Eu vou dizer que eu fiquei com saudade de jogar poker. Eu gosto demais de jogar poker, mas não, eu tenho um problema aqui. Eu sei que se eu apostar dinheiro, eu perco todo o meu dinheiro, mas eu gosto demais de jogar poker brincando. Me deu vontade. Você jogar poker, eu nem entendi o que tava rolando ali. Eu gostei bastante do filme. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Ou a gente pode já ir pro encerramento? Eu tô de boas. Eu tô tranquilo. Vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Caio, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Olha, plataforma de streaming é complicado. Toda semana eu sinto o Mubi, eu gostaria de que o Mubi me patrocinasse, mas enfim. eu ia citar, eu vou na verdade, vou até dar essa dica, né? De novo, pra quem gostou do episódio e quiser assinar o Mubi, acho que dá pra até o primeiro mês dá pra fazer de graça. A maioria dos filmes do Kaurismäki tá lá, então eu apontaria, daria essa dica pro pessoal aproveitar. Acho que foi o último filme que eu assisti streaming, foi o Porto, que tá lá também. Então, pra quem se interessou pelo episódio, eu acho que é um prato cheio assinar o Mubi, que tem vários filmes dele lá. Acho que tem quase todos. Não tem todos, mas tem quase todos. Essa é a minha dica da semana. E você, Agnes? Eu vou dizer que, como eu tô numa loucura, como a gente sempre faz esse quadro, eu fui ver os filmes que eu vi esse mês. Eu não vi um filme em streaming esse mês, né? Então eu vou indicar uma coisa que eu estava vendo obsessivamente durante o mês que está no streaming, que é uma série,
né, pedir perdão aqui pro Thiago, e que é a série que tá todo mundo falando, mas ela é boa mesmo, então caso alguém não tenha visto Ruptura, veja, Ruptura virou meu Império Romano ultimamente, né, não consigo não pensar em Ruptura, é uma série incrível, assim, desde que eu vi a primeira temporada, acho que foi em 2022 mesmo, quando lançou, eu fiquei encantado, e a segunda temporada tá melhor ainda, então caso alguém seja com medo de ver Ruptura, de ser mais uma daquelas séries que todo mundo fala e no final uma merda, como tem várias, não é o caso. Ruptura é realmente uma série incrível. Então acho que é isso que eu posso indicar hoje, porque é o que eu tenho visto mesmo. Agnes, você tem algum meio de contato? Claro. Então dá pra me seguir. Acho que para me acompanhar mais essas coisas cinéfilas é o Instagram mesmo, né? Dá pra seguir a gente lá no @Bolchecine, seguir o podcast, segue a gente também no Spotify pra escutar os episódios. Se quiser me ver falando bobagens completamente aleatórias, sem nenhuma linha editorial, Agnes não vai dar em tudo, e daí é boa sorte, mesmo porque não tem, é só minha cabeça muito maluca, mas acho que para ver coisas cinéfilas mesmo, com mais organização, graças ao Gabriel, é o Bolchecine, mas também vai lá, Agnes não vai dar, pra tudo quanto é lugar. E você, Caio? Eu tô sempre no Spotify tentando postar com alguma rotina, né? Sem imagem podcast. Mas também tô no Instagram, é o Sem Imagem _1. Eu tento fazer alguns posts lá também mais informativo, até são posts que complementam alguns episódios. E eu tô tentando utilizar mais o Blue Sky. Então, quem quiser me seguir no Blue Sky, caiosemimagem.bluesky.social. Agradeço muito a participação da Agnes e do Caio, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareta, eu sou o Thiago. De São Carlos, Agnes. E de Belém do Pará, eu sou o Caio Feio. E este foi o podcast Ponto Cego.